Bem, iniciando mais um Podférias, um tintim aqui para o meu convidado que eu vou apresentar agora. Bem, ele é pai da Sara Alice Samuel, casado com a Amanda, formado em marketing, pós-graduado em marketing brand, marketing estratégia digital. O meu convidado hoje é o Ricardo Pereira. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, sim, Cláudia. Graças a Deus. Assim, eu achei assim, muito interessante o teu trabalho, até porque agora a gente está vivendo muitos vídeos, né? A gente está numa plataforma enorme, TikTok, Instagram, né? Inclusive o Kawaii. E as pessoas estão fazendo vídeo e estão até viralizando, né? E tem pessoas que com orgânico não conseguem essa estratégia, né? É verdade. E antes de eu começar a falar sobre marketing, eu queria que você me falasse um pouco da sua história, né? Eu sei que você não era marketing, você começou como garçom. Como é que foi isso? Na verdade, minha carreira profissional começou muito cedo, muito cedo. Eu com 11, 12 anos, eu já comecei a correr atrás de dinheiro. E foi onde tinha uma vizinha minha, que eu considero da família. Ela vende bolo para fora, tem essa atuação no meio das festas. E ela sempre precisava de garçom. E eu comecei a trabalhar fazendo os bicos de garçom. Aquele carinha que fica na frente do pula-pula na festa. Um outro vizinho tinha um lava-jato, eu comecei a atuar também com ele no lava-jato, final de semana, sempre trabalhando. Uhum. Mas assim, a carreira profissional, CLT, começou aos 17 anos numa administradora de condomínio, na APSA. Tem uma administradora grande aqui do mercado. Você era vendedor? Ou como é que você... A princípio, não. A princípio, eu comecei mostrando imóveis para alocação. Uhum. Pouco tempo depois eu já fui promovido a auxiliar de escritório e depois, sim, um ano e pouco depois, mais ou menos, eu fui promovido a captador, que é o agente comercial lá da administradora. Uhum. Aí foi onde a minha carreira como marqueteiro basicamente começou. Por quê? Porque para você entender de vendas, você tem que entender de marketing. Uma coisa não anda sem a outra. Então foi onde eu comecei a estudar esse mercado. Uhum. Aí, como é que foi o encontro seu com esse mercado? Porque, assim, entrar o marketing na tua vida, assim, primeiro momento que você descobriu ele. Isso. Foi mais ou menos em 2015, onde, após uma análise de mercado, eu vi que as vendas, cada vez mais no presencial, iam diminuir e as vendas no digital iam aumentar. A internet estava crescendo, muita empresa já estava começando a se posicionar bem no digital. E foi onde eu vi que eu tinha que começar a entender um pouquinho disso também, porque senão eu ficaria para trás. Uhum. O nosso mercado é um mercado muito corrido. Então, se você não está estudando sempre, o outro vendedor vai vender mais do que você, porque ele está aprendendo uma técnica nova, ele está aprendendo algo novo. Então, foi onde eu comecei a estudar o marketing, comecei a estudar principalmente o marketing digital, que são os mecanismos de você fazer marketing através da internet. Uhum. Então foi onde tudo começou. Na época eu não tinha empresa, nada disso. Eu ainda fazia minhas vendas lá para a administradora, mas eu já estudava muito isso por conta de entender que é uma tendência de mercado. Uhum. Entendeu? E eu acho que a gente não adianta só ficar no orgânico, né? E aí eu falo para você, como eu faço conteúdo, né? A minha história, a gente se completa, porque na verdade eu não entendo nada do que você faz. Inclusive fui tentar estudar tráfego, eu quase caí dura, porque é muito complicado. Eu queria saber o que é tráfego, porque todo mundo pergunta, né? O que é? Eu queria que você explicasse. Perfeito. Vamos lá, você falou muito do orgânico. E realmente, por conta da alta concorrência nessas plataformas, a entrega no orgânico ela é cada vez menor. Por quê? Porque você tem cada vez mais pessoas produzindo conteúdo, seja no Instagram, no TikTok, ou qualquer outra plataforma. Até no Google, tem muita gente fazendo post em blog, essas coisas. E no YouTube, tem muita gente postando vídeo no YouTube. E a audiência ela continua a mesma. Uhum. A audiência dessas plataformas ela não aumenta... a não ser o TikTok da vida, que teve um boom exponencial. Gente, tá demais. O Kawaii. O Kawaii tá crescendo também. Isso. Mas, assim, a audiência, ela costuma ser a mesma. Então, como é que você briga pela audiência das pessoas, pela atenção das pessoas? A gente consegue usar o tráfego, que são os anúncios online, a gente consegue colocar dinheiro ali na plataforma para que o seu anúncio apareça e não fique lá esquecido. Você tem um mega conteúdo, que é um conteúdo que leva
para um funil de vendas que leva a pessoa a despertar interesse no seu produto, no seu serviço, só que ninguém vê esse conteúdo. Então a gente pega dinheiro, coloca nesse conteúdo e esse conteúdo impacta o seu público-alvo. Entendeu? Então isso é o tráfego. Seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, a gente consegue fazer tráfego no Kawaii, como no Google. Por exemplo, tem um monte de gente pesquisando, vou dar um exemplo aqui do podcast. Aonde fazer podcast em Niterói? Aparece lá no Google um monte de site. Podcast em Niterói, não sei... eu vou botar o meu lá. Entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer anúncio ali e colocar o nosso site na frente do concorrente. Isso é pago, mas só que o bacana do Google é que você só paga quando tem o clique. Bacana. Você não paga para aparecer. Não, isso que é legal, porque na verdade você está me orientando, eu fico tão presa em conteúdo, você está me orientando, porque eu gostaria que tivesse no Google, né, o meu anúncio. Isso né? aí. Porque, na verdade, é uma forma de me achar. Isso aí. Né? Aí se você fizer o seu site hoje do podcast, fazer todas as indexações que você tem que fazer para ele aparecer no Google, ele não vai aparecer na primeira página. Ele vai aparecer na 15ª, na 16ª página do Google. E sabe quem chega lá? Ninguém. O usuário, quando pesquisa alguma coisa no Google, é a primeira página que ele olha. Então, se você não faz o anúncio, o retorno que você vai ter do site que você fez e quis posicionar ali no Google vai ser muito demorado. Vai demorar muito a ter o retorno, entendeu? Então é essa barreira que a gente vence com os anúncios. Então é por isso que a gente tem que ter um foco, né? Porque ter um foco na gestão de tráfego, né? Assim, eu escolhi focar nisso pelo seguinte. Quando eu comecei a agência de marketing, eu fazia tudo. Tudo. Pegava cliente para fazer social media, pegava cliente para fazer site, pegava cliente para fazer e-mail marketing, um monte de coisa do digital eu fazia. Só que, quando a gente tenta fazer tudo, a gente não é bom em nada, né, Cláudia? Exatamente. E assim, o meu mercado é um mercado muito concorrido. A gente tem especialistas em gestão de tráfego, a gente tem muitos especialistas em social media, e todas as áreas do marketing você tem vários e vários especialistas. Como eu concorreria com eles? Tentando aprender tudo ao mesmo tempo. Tentando ensinar para minha equipe tudo ao mesmo tempo. Não ia funcionar. Eu ia sempre estar em desvantagem com eles em todas as áreas. Então, por isso eu escolhi focar só na gestão de tráfego por conta disso. Porque a gestão de tráfego é o mecanismo mais rápido para gerar resultado para as empresas, ao meu ver. Existem outras estratégias no digital que funcionam, mas eu vejo que são estratégias mais a longo prazo. No tráfego, a gente consegue desenhar uma estratégia, conhecendo o seu público, e a gente faz um anúncio, em 2, 3 dias você já está tendo venda, entendeu? E como é que surgiu o projeto? Sim. O projeto, como é que surgiu? Eu fiz uma grande análise de mercado quando eu estava pensando em montar a empresa. E durante esse processo, eu descobri que as agências de marketing, principalmente as grandes, elas não dão valor ao microempresário. Quando você olha, por exemplo, a V4, que é a maior agência de marketing que a gente tem aqui no Brasil, e você pede uma proposta deles, eles vão te perguntar o seguinte: qual é o seu faturamento? Aí você vai falar, eu tenho um faturamento mensal de 30 mil. Eles vão te empurrar um curso, alguma coisa, mas a proposta comercial de assessoria de marketing eles não vão te oferecer. Por quê? Não é o público-alvo deles. Por quê? Porque eles têm um ticket que não comporta dentro do seu faturamento. Eu até entendo isso em visão de negócio. Só que olhando o lado do microempresário, ele tem o dificultador nas mãos, porque ele não consegue ter acesso ao que tem de melhor no mercado. Entendeu? O que ele tem acesso? Ele tem acesso aos profissionais que estão começando. É um profissional que fez um curso, e ele está começando ali a fazer seja a gestão de tráfego, seja o social media. Ele está começando no mercado, ele não tem uma experiência muito grande e muitas das vezes ele não tem nem noção de marketing. Ele sabe da plataforma, ele sabe como é que funciona a plataforma e quais botões ele tem que apertar para colocar o seu anúncio no ar. Só que isso de longe é o necessário para que você consiga vender. Por quê? Porque apesar de ser no Facebook, no Instagram, no Google, seja onde for, a gente ainda está falando de fazer marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando
de vender para pessoas. Uhum. E as pessoas, elas são diferentes. Se olhar o público aqui do Rio de Janeiro é diferente do público de São Paulo. Se olhar o público de mulheres é diferente do público de homens. Se olhar o público classe A, B é diferente do público C. Eu englobo isso, Ricardo, que não adianta você ter, manusear o tráfego e não ter a visão de estratégia. Verdade. Entendeu? Verdade. Não adianta. Então, assim, você vai manusear, mas você não vai atingir. É verdade. É o que tem que atingir. Por exemplo, eu não sei nada da sua parte, mas eu posso fazer o melhor conteúdo para o empreendedor. Isso aí. Porque essa é a minha área, eu acho que cada um com a sua área. É verdade. Entendeu? É verdade. E os planos para o futuro? Bom, a gente tá pensando muito em a partir de 24... Vocês vão fazer podcast também? Vocês estão pensando? Não sei. Eu acho que a gente vai começar a fazer eventos para empresários aqui em Niterói. Planejo no ano que vem fazer pelo menos... Já vou me vender, eu cubro, tá? Faço cobertura A online. gente vai fazer uma parceria. Pelo menos uns 4 eventos para empresário aqui em Niterói. Já tem muita coisa. O mercado aqui de Niterói ele se conversa bastante. Mas eu quero também fazer algumas coisas voltadas para marketing e vendas. E entrar no segmento educacional. Por quê? Como eu disse ainda agora, o meu mercado ele tem muita gente que está começando. E no começo eu passei cada perrengue. Imagina. Por quê? Porque a gente tem um bocado de gente vendendo um monte de coisa fraudulenta na internet. Isso é muito importante, porque eu já paguei uma pessoa para fazer e simplesmente não deu certo. Quem pagar, aí que vem. É isso aí. Então, assim, eu penso em entrar no educacional por conta disso. Tem o segmento do empresário, que é para instruí-lo a quem contratar, por que contratar, como supervisionar. Tem esse segmento do educacional que a gente pode trabalhar, mas tem também o lado do gestor, que está começando. E assim, ele está muito perdido. Ele sabe a plataforma, mas ele não sabe como conseguir cliente. Ele consegue o cliente, ele não sabe muito bem como desenhar a estratégia. Ele não sabe como gerar resultado para aquele cliente. Então a ideia é a gente entrar no educacional ajudando essa galera de uma maneira honesta. Porque tem muita gente do mercado... eu falei pra você, eu paguei e não deu certo. Então, assim, aquela coisa... na verdade, como eu sou conteúdo, eu até posso te indicar. Porque é bacana você saber que tem uma pessoa que pode fazer o conteúdo... entendeu? Isso Criar os views, né? A propaganda desse conteúdo, né? Porque o podcast, por exemplo, os cortes dele é o que faz ele crescer. É verdade. Né? Porque você coloca esses cortes em várias plataformas. Isso aí. Eu queria saber o que é Make Ads. Make Ads é o nome da empresa. Surgiu, como eu disse, para ajudar o microempreendedor a alavancar as vendas através do digital de uma maneira profissional, séria, de uma assessoria que ele teria se contratasse uma agência de marketing grande, só que ele não tem acesso a isso. Então a gente criou a empresa para atender esse empresário, que é o cara que está começando, é o cara que tem um faturamento de 10, de 20, de 30 mil e não consegue pagar uma assessoria dessas agências. Ele consegue ter acesso a um produto muito bom, uma assessoria muito boa, que vai se tornar basicamente um parceiro de negócio dele. A gente não gosta de ver o nosso cliente como eu sou o prestador de serviço, ele é meu cliente. Não, eu gosto de olhar para o cliente e ver um parceiro de negócio. Até por isso, a nossa proposta ela é uma proposta fasionada. Eu começo uma parceria com você, eu vou te cobrar X no começo, mas a ideia é que a gente trabalhe 3 meses, 6 meses, para alavancar o seu faturamento e daqui a 6 meses, daqui a 3 meses a gente renegocia o nosso valor. Por quê? Porque vai fazer sentido para você me pagar mais, porque a gente vai estar atuando no seu negócio para crescer suas vendas, crescer o seu faturamento, desenvolver o seu produto para que você tenha o que tem de melhor no mercado, para que você tenha assessoria e para que você tenha uma parceria de muitos anos. Esse entendeu? local é presencial e online ou é só online? Não, a gente é home office, minha equipe, todo mundo trabalha de casa, a gente consegue controlar bem o que eles estão produzindo através de algumas ferramentas que a gente utiliza. E não faz sentido nenhum para mim ter um presencial. Porque você tá na internet, né? Você tá... E outra, o meu cliente ele não é um cliente só de Niterói. Eu atendo empresa do Maranhão, de Brasília, de São Paulo, Piauí, de vários estados do Brasil,
e até de fora, se for o caso. Se aparecer um cliente para mim dos Estados Unidos, eu arranho um pouquinho no inglês, eu vou dar um jeito de atender. Porque a gente consegue. É lógico, tem os dificultadores. Quando a gente vai para outro estado, a gente tem que entender outra cultura, outro perfil de público. Quando eu vou para outro país, isso piora bastante. Mas a gente consegue atender sim. E não faz sentido eu ter um escritório físico, porque eu, mesmo de Niterói, que é onde eu tô, o cliente nunca iria até mim. O empresário é o cara que está completamente atarefado. Ele não tem tempo de se deslocar em trânsito para ter uma reunião com a agência de marketing. Ou ele vai fazer essa reunião online, ou eu vou ao escritório dele. Que é alguns casos que eu vou aqui em Niterói, mas eu acho que hoje em dia, Ricardo, a gente precisa, né, saber o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Porque não adianta nada você chegar e perder um tempo no presencial, perder um tempo numa reunião. Sabe, aqui é tudo muito mais ágil, muito rápido. Né? A gente está nesse momento, né? Então, eu acho muito bacana esse trabalho seu. E, assim, nesse momento, você está querendo fazer os seus eventos, que você falou, né? Que você está querendo fazer aqui. Planejando ainda. Planejando, né? Buscando parcerias, e você também, você é de Niterói? Sou sempre foi de Niterói, não? Eu sou nascido e criado no Barreto, aqui bacana. em Niterói. Hoje eu tô morando em São Gonçalo, no Porto da Madama. De lá que eu toco a minha operação. Graças a Deus, quando a gente casou, foi no início da pandemia, que eu casei com minha esposa. A gente conseguiu comprar uma casinha lá, as coisas estavam andando bem. Eu morava, na época, em cima dos meus pais, enfim. Minha esposa reclamava pra caramba, Cláudia, porque a casa que eu morava tinha que passar por dentro da casa do meu pai pra chegar. Não, aí perde um pouco a privacidade, né? A minha não, porque eu sempre estive ali, mas minha esposa reclamava demais. Aí a casa tava ficando pequena, por causa... na época a gente só tinha Sara. E aquele nenenzinho que tá no seu Instagram? É o Samuel. Samuel. Você também tava no evento do Lincoln, né? Que foi... Qual foi esse evento que vocês foram? Empresário de Propósito. Existe sempre esse... Ele vai fazer outro agora, início do ano. Tá. Tô querendo ir pra conhecer. Vai sim, é muito bom. E assim, é muito legal também essa coisa de você... uma pergunta que eu faço pra você. Como é que é empreender pra você? Né? Assim... Porque a gente ama, acho que todo empreendedor a gente ama, acho que às vezes a gente tem que ter, eu falo, você quer fazer jornalismo, então tem um amor sobrenatural. Porque a gente vive numa oscilação. Como é que você vê isso? Aqui no Brasil é um pouco difícil, né? Porque a gente tem uma carga tributária muito alta. Mas eu sempre empreendi, mesmo trabalhando para os outros. Por exemplo, vamos olhar o meu trabalho na Pacífica, que foi o último trabalho que eu fiz, eu gerenciava o marketing comercial deles. Era CLT? Era CLT. Só que eu tinha um trabalho que era X. Só que dentro da minha cabeça, o que funciona? Isso chama intraempreendedorismo. O marketing comercial da Pacífica não é o meu trabalho, é o meu negócio. Eu vou cuidar dele como se fosse meu. Porque apesar de eu estar gerando recursos para outras pessoas, é dele que eu gero sustento para minha família. E foi por conta desse meu olhar para empreendedorismo, que eu sempre olhei para o meu trabalho como o meu negócio, que eu sempre tive a facilidade de ser autogerenciável. Então eu sempre trabalhei muito mais do que me pagavam para fazer. Era bem comum na Pacífica a galera tá recebendo e-mail 4 horas da manhã, sendo que meu horário era 9. Eu acordava e ia trabalhar, tinha trabalho e ia fazer, ia produzir. Então eu sempre tive essa coisa dentro de mim. Paixão, né, também. É isso aí. Então foi até por isso que eu sempre tive facilidade de ir sendo promovido, de ir me destacando, porque eu sempre entreguei mais do que me pediam. Inclusive, vou falar uma frase, eu estava assistindo o filme Claudinho Bochecha, né, dos músicos, né? Ele falou assim, o pai dele, artista não tem patrão. Então, assim, realmente, a pessoa, o que você faz é arte, né? Porque você cria estratégia, você está ali dentro dessa comunicação, do estudo, da criação, né? É arte, né? Isso aí. Saiu dentro de você, para mim, é arte, né? Isso aí. É uma arte e uma ciência. Também. É uma ciência. Não é uma ciência exata, porque mesmo que a gente pegue uma estratégia que o podcast A usou, copie essa estratégia e aplique no seu, a chance é que o resultado seja muito diferente. Por quê? Porque as variáveis são diferentes.
Então, a gente tem que entender essa ciência olhando para o lado humano. Porque a gente sempre que faz marketing, a gente está olhando, pensando em vender para um ser humano, que é quem compra no final das contas. Por isso que lá na empresa, a primeira etapa de qualquer processo, quando a gente faz a captação de um cliente, é olhar o público. Quem é o público dessa pessoa? A gente faz uma pesquisa gigantesca para entender como é que funciona a cabeça desse ser humano. Depois de entender o público, a gente tem que entender também o mercado dele. Porque não adianta você ter um produto maravilhoso, sendo que seu preço é 4 vezes mais caro do que o do concorrente, e o concorrente entrega quase a mesma coisa que você. Você vai ter um trabalho muito grande para entregar o seu produto, só que quando chegar num processo de licitação, dificilmente a pessoa que está contratando vai te escolher. Por quê? Porque o preço é muito diferente. Então a gente olha para o mercado, a gente faz cliente oculto com as empresas para ver quanto estão cobrando, quanto não estão. A gente liga também para a empresa do nosso cliente, para fazer um cliente oculto, para entender como ele está atendendo. Porque não adianta nada eu mandar uma pessoa para ele atender e ele atender de qualquer jeito. Não vai fazer venda. E quando não fizer venda, quem é o culpado? Você. Sou eu. Agora, é aquela coisa, quais os cuidados que o empreendedor, né, que está começando agora, deve ter na contratação desse marketing digital? Porque assim, como aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, nós somos leigos, né? Isso. Eu sou leiga, entendeu? E tem muita gente que está abrindo lá o Instagram com muito sacrifício, criando aquela coisa orgânica, querendo uma pessoa igual a você, né? E às vezes contrata pessoas, não, mas é porque eu vou fazer, não sei o que, chegar lá e pumba. A gente tem que ver o que para poder, assim, achar você, mas assim, a precaução dessas pessoas. Com certeza, com certeza. Primeiro passo é não acreditar em promessa. Na internet tem muita promessa e muita promessa mirabolante. E não existe milagre. A verdade, existe, eu acredito, sou um homem de fé, mas quando a gente fala de marketing, não existe. A gente vai fazer uma campanha e essa campanha ela tem potencial, em alguns casos, de aumentar 10, 20, 30% o seu faturamento. Mas o cara tá chegando para você e tá falando, eu vou fazer uma campanha aqui, você vai gastar R$10. Você vai gastar R$10 e vai vender 100 milhões. É mentira. Porque mesmo que funcione, mesmo que em alguns casos a gente consiga uns resultados desses, eu não posso te prometer isso. Porque a chance é que você vai investir, vai ter um retorno de 10%, de 15%, até a gente acertar a mão e ver o que está funcionando melhor para o teu público. Então é teste, é só através de teste. Então se o cara está te prometendo muita coisa, já desconfia. Segundo passo, na conversa com esse profissional, busca entender se ele sabe só a gestão, se ele sabe só, se a gente levar para outro serviço, para social media, se ele sabe só disso, ou se ele entende alguma coisa de marketing. Porque... porque tem muita gente que... né? Sabe apertar botão. E assim, apertar botão, você achou complicado. Mas se o cara fizer um curso, se esforçar um pouquinho ali, ele aprende. Só que apertar botão não é suficiente. Então você tem que entender... a estratégia para poder apertar esse botão, né? Isso aí. Não adianta. Então, quando eu chego para uma reunião com um possível cliente, eu já levo para ele mais ou menos um briefing do que a gente pensou para o negócio dele. Então, antes da reunião, eu já estudo pra caramba, já vejo algumas coisas e falo, no seu negócio, eu acho que se a gente tentar isso, vai dar certo. É lógico, isso aqui é uma estratégia inicial, a gente ainda vai entender um pouco mais do seu público, mas eu já levo para ele uma ideia, para quê? Para que ele sinta a segurança de que eu já estou me interessando pelo negócio dele, que eu entendo do que eu estou fazendo, e olhar os cases de sucesso dessa pessoa. Não os cases que ela fala lá no site, porque ela pode mentir no site. Mas pedir o Instagram, de repente até conversar com as pessoas para ver se, de fato, essa pessoa entrega o resultado que ela está falando que entrega. Ricardo, já fiquei com vontade de contratar você. Meu conteúdo. Vamos então, eu quero que você me fale, né? Falar do dia 7 de dezembro, que você vai estar lá no... Estaremos. Na Pão e Etc. Tá na Moreira César, ator Paulo Gustavo, 9 horas da manhã, que vai ter o Podcast Power, né? Que a gente vai falar de pódio, tá lá, pode ir lá, tá? Acho que vocês vão gostar. E quero que você me fale aonde eu vou te achar, né? Os seus sites, tudo que você tiver, conta pra mim. Beleza. O nosso site é msmbr.com. O Instagram é
MSMBR, que é o Instagram da empresa, e o meu é Ricardo Pereira MSMBR. Instagram. Ricardo Pereira MSMBR. E eu queria saber o que você achou de estar participando desse conteúdo. Foi fantástico, claro. Eu quando te conheci lá no evento, eu fiquei meio com o pé atrás assim, pô, não sei. Mas aí você veio, contou a tua história, falou do que você faz, eu vi o conteúdo lá no YouTube e, pô, foi fantástico, fantástico. É por causa de você que a gente fica continuando, né? Continua aí empreendendo dentro do que a gente ama. E a mesma coisa eu falo para você, né? Eu vi o teu trabalho e que bom que você está aqui. Boa. Quero te agradecer, tá? A presença. E é isso aí, a gente vai encerrando. Infelizmente, obrigada, Ricardo. Obrigada, Fernando, no Operacional. E até o próximo Podferas. Valeu, galera. Vamos brindar aqui a nossa finalização. Valeu. Tchim, tchim.